Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você confere reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O Ministério Público Federal coordena a primeira investigação internacional de combate à pornografia infantil gerada a partir do Brasil. Você já ouviu falar em gato no futebol? No Espírito Santo, 2 jogadores foram denunciados por este crime que envolve falsificação de documentos para alterar a idade. MPF pressiona autoridades da região serrana do Rio de Janeiro por recuperação de áreas devastadas pelas chuvas do ano passado. E veja também, no Rio Grande do Sul, a ação do Ministério Público Federal garante a criação da primeira aldeia indígena do município de Santa Maria. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, o programa do Ministério Público Federal. Ganhar dinheiro jogando bola e ficar mundialmente famoso é o sonho da maioria dos aspirantes a jogador de futebol. Mas no Brasil e no exterior, tem gente que apela para tudo para alcançar essa meta, até para fraudes que envolvem falsificação de documentos. No Espírito Santo, 2 jogadores foram denunciados por aplicarem o famoso gato, que é o uso de certidões de nascimento falsificadas para jogar em categorias que exigem atletas mais jovens. O sonho de se tornar jogador de futebol nasce junto com todo menino brasileiro. Fazer malabarismos com o corpo, ser ovacionado em campo, sem contar os contratos milionários. Mas antes da fama, existe uma dura realidade. O começo da carreira é difícil e nem todo mundo tem talento para se tornar um Neymar. Nessa escolinha de futebol do Fluminense em Vitória, capital do Espírito Santo, muitos dos que se matriculam sonham com esta conquista. É o caso de Lafayette, que já é promessa aos 13 anos de idade. Meus planos é chegar num time grande, ajudar minha família, que sempre me motivou para jogar futebol. Treinador de futebol há 8 anos, Reinaldo acompanha de perto histórias de jovens jogadores que sonham com o sucesso em campo. Às vezes as famílias, ou porque são famílias de baixa renda, de uma realidade mais complicada, eles apostam, investem nesse jovem também como a grande saída para elevar o padrão, né, o poder aquisitivo da família, e aí rola pressão de todos os lados. Dentro dessas 4 linhas do campo acontecem muito mais coisas que o torcedor pode imaginar. A pressão que o jogador sente para vestir a camisa do time dos ídolos é enorme. Tem crianças que já recebem uma bola de presente, né? Que nem começou a andar, recebe uma bola. O outro com 5 anos recebe uma bola. E esse sonho começa a ser vendido a partir daí, né? Que é o pai também, que de repente foi um cara que jogou um pouco de bola, ou foi um jogador frustrado, ou deseja que o filho seja um esportista de sucesso. Começa uma pressão a partir dali, começa a botar no garoto que ele tem condições de ser um jogador de futebol, né, que ele tem condições de ganhar dinheiro, porque ser jogador de futebol hoje é acesso à riqueza. Na busca por um lugar ao sol, há quem arrisque tudo, desafie a linha do tempo e até a justiça. Foi o que aconteceu com 2 jovens capixabas, Everton Querino Lima e Rafael Pimentel dos Santos. Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal por falsificação de documentos. Everton e Rafael compraram certidões de nascimento falsas de Leandro Lina Lourenço, também acusado na denúncia do Ministério Público Federal. Os 2 têm 18 anos e precisavam dos documentos falsificados porque queriam disputar vagas de emprego oferecidas a jogadores menores de idade. No mercado do futebol, o crime é conhecido como gato. Isso é uma prática antiga no Brasil. Isso, historicamente, os livros e as matérias sobre isso já retratam isso. Devido até ao crescimento populacional e econômico do futebol no país, isso vem aumentando. Segundo o procurador responsável pelo caso, os jogadores foram acusados de 4 crimes. Os 2 foram enquadrados na falsificação de documento público, que é a certidão de nascimento, e foram enquadrados também no uso de documento falso para obtenção da carteira de trabalho. E ainda, um deles já tinha providenciado um CPF, foi acusado por falsidade ideológica do CPF e tinha também esses contra-cheques falsos.
foi acusado por falsificação de documento particular. Então, um foi acusado pelos 4 crimes, uma pena mínima de 6 anos, e o outro que foi acusado de 2 crimes, uma pena mínima de 4 anos. Entre os famosos também existem casos como o do atacante Emerson Sheik, do Corinthians. Nascido em 6 de dezembro de 78, Márcio Passos de Albuquerque mudou o nome para Márcio Emerson Passos, com data de nascimento de 6 de setembro de 81. A mudança foi em 1996, para ingressar na categoria de base sub-14 do São Paulo. Sheik foi preso por falsidade ideológica em 2006, quando embarcava para o Catar. A justiça aplicou multa de R$70 mil e determinou a prestação de serviços comunitários por 18 meses. A jogada de alterar a idade com documentos falsos pode até convencer no começo, mas no apito final, a fraude é descoberta. Em outro caso, a pessoa já tinha mais de 15 anos que tinha feito a falsificação da certidão, mas como ele tinha que renovar passaporte, renovar carteira de motorista, registrar diploma em universidade, ele estava sempre tendo que usar novamente os documentos falsos. Até que uma hora, 15 anos depois da falsificação, ele foi pego e está respondendo também. Vamos! No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal comandou a primeira investigação internacional de combate à pornografia infantil gerada a partir do Brasil. Na operação, foi descoberta uma rede de compartilhamento de imagens e fotos de pornografia com crianças, abrangendo 34 países. Crianças e adolescentes do século XXI são a geração multimídia. Já crescem familiarizados com a tecnologia e navegam na internet cada vez mais cedo. Entre os perigos da rede, a pornografia infantil é um dos crimes cibernéticos que mais crescem e já se transformou em uma indústria que movimenta bilhões de dólares em todo o mundo. Diante desta realidade, o que fazer para proteger crianças deste tipo de abuso? Cuido bastante do tempo que ele fica na internet, é uma preocupação constante. Dizia para ele exatamente o que podia acontecer, o que não podia, que ele tivesse só contato com amigos, conversasse só com pessoas que ele conhecesse realmente. Deve ser acompanhado pelos pais. Em dezembro de 2011, começou no Rio Grande do Sul uma mega operação policial em conjunto com diversos países para desmantelar uma rede de pornografia infantil na internet. O primeiro integrante do esquema foi preso a partir de uma denúncia anônima. O homem, acusado de armazenar e distribuir pela internet pornografia infantil, foi localizado em Porto Alegre. Foi a primeira de uma série de prisões envolvendo participantes de uma rede de compartilhamento de dados de material pornográfico com crianças. Além de 7 prisões, a Justiça Federal autorizou mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraná, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal. Foram apreendidos computadores, HDs, pendrives, DVDs e máquinas fotográficas. Além de Porto Alegre, a investigação alcançou outros 65 alvos no Brasil e 97 no exterior, abrangendo 34 países. A Constituição Federal prevê expressamente, no seu artigo 226, que o Brasil vai punir severamente o abuso sexual, qualquer forma de exploração sexual infantil. Também o Brasil é signatário da Convenção dos Direitos da Criança. E no artigo 19 dessa convenção também se prevê a penalização desse tipo de crime e uma especial proteção à criança e ao adolescente. Especialistas em crimes na internet descobriram que o grupo usava um site particular codificado onde é possível promover o compartilhamento de qualquer tipo de imagem em total privacidade, porque a comunicação é criptografada, o que garante que apenas usuários com senha tenham acesso ao conteúdo. O MPF apurou que a rede disponibilizava arquivos com fotos e vídeos contendo cenas de pornografia com menores. Quando um abusador produz pornografia, ele tem uma criança ao qual ele tem acesso e ele está abusando daquela criança. O subproduto desse abuso se transforma em imagens, arquivos, fotografias que são também trocados na internet.
Para esta psicóloga, especialista no tratamento de distúrbios em crianças, é preciso estar alerta para evitar crimes de exploração sexual no mundo virtual. Se esse abuso já vem acontecendo há mais tempo, a gente pode pensar numa hipersexualidade, numa masturbação excessiva, num comportamento erotizado, enfim, né? Dificilmente, se os pais estiverem atentos a essa criança, eles não vão perceber que alguma mudança de comportamento está acontecendo. No próximo bloco, o Ministério Público Federal pressiona autoridades da região serrana do Rio de Janeiro por recuperação de áreas devastadas pelas chuvas do ano passado. A seguir.